Vamos lá. Agora, minha gente, eu peço a sua atenção para um assunto que chamou a atenção nos últimos dias aqui em Paranaguá. O vereador da cidade usou um termo muito infeliz ao se referir às secretárias municipais, né? A Ana Zampier explica essa história para a gente. Vamos lá. Na última terça-feira, dia 15, em sessão da Câmara de Vereadores de Paranaguá, o vereador Adalberto Araújo, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, ao proferir críticas à gestão atual, também acabou ofendendo os secretários, e principalmente secretárias, ao usar o termo vacas. Tem muito secretário perna de pau. Tem muito secretário que bloqueia vereador no WhatsApp. Tem muito secretário que não atende telefone. Tem muito secretário que não aceita agendamento de reunião. E eu vou começar a dar nome aos bois e às vacas desse lugar. Nome aos bois e às vacas desse lugar. O caso repercutiu. Hoje, a Prefeitura de Paranaguá conta com 17 secretarias e 6 órgãos do governo, 12 sendo chefiados por mulheres secretárias, que usaram as redes sociais para falar e se pronunciar sobre o caso, associando inclusive a questão da desigualdade de gênero. O vereador Adalberto foi muito infeliz na sua colocação quando atribuiu a nós, secretárias dessa gestão, o termo vaca. Foi um termo pejorativo, o que é inadmissível nos dias de hoje. A mulher, depois de tanto lutar pelo seu espaço, não só na vida pública, mas na vida social, na vida de trabalho, né? As mulheres, elas vêm lutando bastante para conseguir uma colocação profissional mais adequada, uma qualificação melhor. Então, assim, é extremamente inaceitável esse tipo de comentário. Foi uma indignação geral entre nós, né? Não só entre nós, mas a maioria das mulheres que a gente recebeu apoio nas redes sociais também, né? Essa forma desrespeitosa em que nós somos tratadas. A mulher, ao longo dos anos, ela vem brigando até pelo seu espaço, né? E isso aí já não pode acontecer mais. Esse machismo, essa forma de tratar as mulheres, isso aí não pode ocorrer. Com a repercussão, o diretório do partido pelo qual o vereador foi eleito se manifestou. De acordo com a nota, o diretório repudia a atitude do legislador e que palavras de baixo calão, como vacas, demonstram um machismo estrutural. Ainda mais quando o partido firmou acordo com o Ministério Público sobre a obrigatoriedade da chapa de vereadores ser mínima em 30% de mulheres. Para secretários, o que esperam agora é uma retratação. Não adianta ficar remoendo isso, ficar tentando descaracterizar o que foi dito, dizendo que está fora de contexto. Não é o contexto que nós estamos questionando. Ele tem o direito, sim, de expressar as suas opiniões, de cobrar o que acha justo, mas ele não tem, em hipótese alguma, o direito de nos ofender. O vereador também se manifestou. De acordo com ele, a nota emitida pelo MDB foi unilateral e não reflete a opinião de todos os correligionários do partido. O legislador também pediu desculpas pelas expressões, mas continua aguardando respostas a respeito dos questionamentos em seu discurso. Tem muito secretário perna de pau. Tem muito secretário que bloqueia vereador no WhatsApp. Tem muito secretário que não atende telefone. Tem muito secretário que não aceita agendamento de reunião. E eu vou começar a dar nome aos bois e às vacas desse lugar. Nome aos bois e às vacas desse lugar. Pois é, falando em boi e vaca, o vereador, ele acabou causando, ele promoveu um strike, né? Porque com uma palavra dessa daí, ele causou um estrago político para ele próprio, até do próprio partido dele, que acabou o recriminando, não concorda com as palavras do nobre vereador, que, aliás, o vereador que é advogado, é conhecedor das leis e que tem conteúdo. Ele poderia muito bem utilizar uma outra forma de expressar, porque se expressar, né? Acabou causando, foi uma revolta muito grande. E o que dá para entender é que ele acabou sem querer, ou sei lá se é que igual o Chaves fala, né? Sem querer, querendo, ele acabou ofendendo não apenas os secretários e secretárias, ele acabou ofendendo a população, né? Porque generaliza ali os bois, as vacas, e quem é o boi, quem é a vaca? Né? As secretárias são indignadas aqui, e os secretários também.
O senhor foi muito infeliz na colocação, até porque, advogado que o senhor deveria entender melhor. O senhor também tem programa de rádio, aliás, parece que não tem mais, viu? Fiquei sabendo que foi o último esses dias aí, hoje, ontem, sei lá, também não tem mais o programa de rádio. Agora, o senhor foi infeliz, colocação essa que não deveria ter sido dito, porque ofendeu a todos e o senhor acabou tendo um prejuízo político enorme, enorme, porque a cidade inteira só fala disso, da infelicidade que o senhor teve nos termos utilizados. O confronto, para encerrar, eu sou favorável, o confronto político, o confronto de ideias, o confronto de projetos, ele é importante, tem que existir. Porque se não tiver oposição, fica esquisito até. A oposição ela é muito importante, mas é uma oposição que não pode ser burra. É uma oposição que não pode ser ofensiva. É uma oposição que quem está na condição de opositor tem que ter conteúdo para poder ter convencimento daquilo que ele está falando, está certo. Se o nobre vereador não está obtendo respostas daquilo que ele pergunta, cobre na tribuna, venha a público, mas não utilizar desses termos aí, porque senão a nossa Câmara de Vereadores, amanhã ou depois, vem outro querendo usar outro tipo de termo e vai virar no quê? Num boteco? Boteco de beira de estrada? Isso é normal, em boteco de beira de estrada, esse tipo de carinho com os colegas, né? A situação ficou muito desagradável para ele, para o vereador, né, Ana? E aí, qual é a informação que você tem para a gente nesse momento? Teve algum desdobramento? Situação complicada, 2 secretárias estiveram ao vivo hoje aqui no BDL, participaram também, né, do programa, enfim. Qual é a informação que você tem para a gente nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. Realmente uma situação bem difícil e complicada que aconteceu aqui no município de Paranaguá, na Câmara de Vereadores. Hoje de manhã a gente esteve produzindo essa reportagem, conversando com as 2 secretárias. A gente vê uma repercussão muito grande na internet, em pessoas apoiando, né, as secretárias e todas as mulheres que se sentiram atingidas com esta fala do vereador. Inclusive, agora há pouco, a gente conversava com a Noemi Araújo, ela que é do Observatório de Violência Política contra a Mulher. Isso porque essa fala do vereador acaba sendo e entrando dentro de uma forma de violência política. A gente escuta agora o que ela tem a dizer sobre isso e como isso acaba impactando dentro do cenário político e a vida de todas essas mulheres que são impactadas com essa fala. Justamente, em primeiro lugar, chama a atenção o comportamento do vereador dentro de uma casa legislativa, né? Não está de acordo com o decoro parlamentar que o cargo exige, ao qual ele representa. Em segundo lugar, a gente pode destacar justamente esse tipo de violência política de gênero, que naturalmente as pessoas tendem a achar que é só violência física, que é apenas contra candidatas, mulheres durante as eleições, e não, existem diversos tipos de violência política, que são as não físicas, simbólicas, psicológicas, que atingem mulheres de todos os espectros dentro do serviço público. Então, servidoras, secretárias, gestoras, jornalistas, ativistas, né, dirigentes partidárias também. Então, nós temos visto diariamente casos semelhantes a esse acontecendo, e essa sensação de impunidade ainda tem reinado na sociedade, mesmo com a sanção, né, e está em vigência a primeira lei que tipifica e criminaliza esse tipo de violência política contra a mulher desde agosto do ano passado. Só que eu não entendo ainda como que alguns parlamentares não têm visto a gravidade, esse ato criminoso, e mesmo assim têm insistido em exercer essa violência contra as mulheres nas casas legislativas, né, municipal, estadual e federal.
Então, como a Noemi bem disse, né, esta expressão pejorativa que foi usada, ela é acabada sendo considerado como um crime, né, uma violência política de gênero, uma violência política contra a mulher a quem ele estava se referindo, as secretárias, quando usou, infelizmente, essa expressão. Inclusive, quando a gente estava conversando, isso é algo característico do tipo de violência, né, quando a gente fala de violências de gênero, muitas pessoas acreditam que violência vem de maneira apenas física. Não, a gente tem a violência simbólica, psicológica, enfim, agora a violência política, e essas expressões, às vezes uma conotação, um gesto também acaba sendo uma maneira de agredir a integridade, os direitos de uma mulher. Inclusive, o observatório, ele produz um relatório que fala sobre dados deste tipo de violência aqui no Brasil. E o Instituto Alzírias, que é um instituto que também estuda toda essa parte, informa que de uma pesquisa realizada, 53% das mulheres que foram eleitas para cargos no Executivo Municipal do Brasil, inclusive, elas já sofreram algum tipo de violência, né? Já foram de alguma forma assediadas, 53%. Então, se a gente traz para esse âmbito municipal, quantas vezes essas mulheres também acabam sofrendo coisas parecidas e, por suas vezes, acabam não expondo isso, né? Não relatando, não denunciando. Então, essa é uma situação muito complicada que a gente tem aqui no município de Paranaguá. Realmente, todas as secretárias estão bem abaladas, ofendidas com essa situação, Tony, como a gente conversava com a Cristianara, com a doutora Luciana Costa hoje de manhã, e o que elas esperam agora é um pronunciamento por parte do vereador para que ele se retrate sobre toda essa situação, Tony. Vamos ver se ele vai fazer isso, né? Porque o que chama atenção, Ana, também, na minha opinião, até pelo fato de que ele é um advogado até bem conceituado aqui na cidade, ninguém esperaria dele, que partisse dele uma manifestação dessa natureza, né? Todo mundo ficou de boca aberta, ficou surpreso. Já imaginou usar um termo desse no fórum? Defendendo um cliente dele? Você já imaginou lá no fórum ele usar esse termo? Quer dizer, as vacas e os bois que tentaram matar o meu cliente, o que o juiz ia falar? Né? Quer dizer, é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Não sei qual é a tua opinião. Exatamente, né, Tony? Porque, na verdade, a gente não quer esperar uma opinião, uma expressão dessa, principalmente quando a gente fala dentro de uma Câmara de Vereadores, de ninguém. A gente não quer esperar que nenhum vereador tenha um comportamento desse. E assusta quando a gente fala de uma pessoa que tem tamanho estudo, né? Uma profissão de advogado, que tem conhecimento das leis, do que pode, do que não pode. E quando ela vai e interfere aí, querendo ou não, no direito de outra pessoa, na liberdade de outra pessoa, acaba, né, caluniando, enfim, deixando essas pessoas ofendidas, a gente tem uma situação que passa da esfera de vou apenas dar um outro nome para se referir a uma pessoa, mas a gente está falando de um crime, né, de uma violência política que acaba ofendendo as mulheres e, mais uma vez, questionando do papel dessas mulheres, por apenas serem mulheres. A gente fala da desigualdade de gênero, enfim, foi algo publicado nas redes sociais por parte dessas secretárias, da questão do machismo estrutural, que isso está enraizado na nossa sociedade, né? Então, às vezes, pequenas ações, pequenas falas, como não é nesse caso, que não é apenas uma pequena fala, acabam passando despercebidas e colocando sempre a mulher como uma segunda vista, né, em segundo lugar, e duvidando da capacidade dessas mulheres apenas por se tratarem de mulheres. Então, uma situação bem complicada mesmo, Tony. Sem dúvida. Obrigado, Ana. Aí, né, custou caro para o vereador, como eu falei, o próprio partido dele, né, acabou também o recriminando. Não gostou da manifestação do vereador. Eu lamento profundamente porque eu acho o seguinte, se o foco me desculpe porque eu não sou muito de ficar em cima do muro também, se o foco o objetivo a prefeitura já na próxima eleição, o grupo do vereador, não é por esse caminho, não é dessa forma. Vai ter que arrumar um caminho mais inteligente, com conteúdo. O povo quer conteúdo, não quer ofensa, nem briga política pessoal. Se o objetivo é chegar, o grupo do vereador chegar à prefeitura, o caminho está errado. Tem que mudar essa bússola aí, está com problema. Tem que mudar, porque senão não vai chegar a lugar nenhum.
né? Tem que ter um pouquinho de inteligência. E o senhor tem para fazer a bobagem que fez aí, me desculpe.